Eu tô tentando não ser muito repetitivo aqui nas minhas resenhas, mas parece que também essa terceira temporada de The White Lotus tem um pouco de receio de se resolver antes da hora, sabe? De precisar de uma catarse completa no final. Ou talvez porque os assuntos já tenham se esgotado também. O fato é que pela segunda vez o episódio focado nos acontecimentos da noite, que foi deixada do episódio anterior, fica com a sensação de a gente estar assistindo a um complemento do que a gente já viu, né? Promete muito, mas assim, a entrega funciona, tá? Mas não é nada de um grande absurdo. Não é ruim, longe disso. Mas sendo o penúltimo episódio da temporada, eu acho que fica um gostinho um pouco insosso. Comida insossa alimenta também, né? É verdade. E não causa hipertensão. Mas não tem tanto gosto. Vamos agora falar sobre o episódio 7 da terceira temporada de The White Lotus. O vídeo tem spoilers, então assista por sua conta e risco. Aproveita e já deixa o like e também a inscrição aqui no canal. E vamos lá. O tema central do episódio é luta, exatamente. Por isso a série usa o ringue de Muay Thai como um match cut, ou seja, uma técnica de montagem que leva de uma cena para outra, fazendo um corte a partir do som ou a partir da imagem, se misturando com a próxima imagem, com a próxima cena, né? E aqui a alegoria da montagem espelha a luta de Muay Thai com a luta interna de vários personagens. Por exemplo, o Rick contra o seu desejo de vingança, o Timothy para permanecer presente e fugir de um futuro que cada vez mais o engole, inclusive tomando cada vez mais remédios também, né? E as amigas que agora lutam entre si abertamente. Tem o próprio Gaitok, né? Que luta contra essa necessidade de ser um cara visceral, quando na verdade ele é só um cara de boa, tranquilão. Há ainda também a contradição do local, né? Tem uma luta na Tailândia existindo. O monge fala sobre não violência, enquanto assistimos a uma luta entre nativos, no caso, que é majoritariamente violenta, que é o Muay Thai, né? Que usa todas as articulações possíveis ali para detonar o seu adversário. E os dois, tanto o monge quanto a luta de Muay Thai, está sendo observada por turistas. E aí eu vou repetir o papo que eu venho trazendo nos episódios passados. Eu tenho que repetir, porque o episódio apresentou, eu não posso fugir disso. A gente está diante aí de mais uma grande contradição da Tailândia, mas também uma contradição a favor dos nativos que precisam utilizar aquilo que é seu para virar produto. Então, tanto o discurso zen quanto o espetáculo do Muay Thai viram coisificam-se para que os nativos sobrevivam, ganhem dinheiro em cima dos turistas bestão. Assim como aquela sociedade é toda feita de contradições, os personagens também vivem em conflito constante. Então, o tema da série como um todo, acho que vai muito disso, né? Mostrar que a própria Tailândia é uma contradição ambulante diante das nossas várias contradições, diante da contradição dos personagens, diante da contradição dos protagonistas e etc. Veja o próprio Loki. Ele agora quer fugir de casa, não por princípio, como já adiantei que também não era o desejo da Piper, mas pelo que ele fez nas noites anteriores. Em resumo, quando ele se entende, quando ele se apresenta, quando ele se acessa, aí ele tenta fugir, né? Porque ele não consegue viver com aquela sua essência de fato. Em resumo, todos estão convivendo com as suas contradições e tentando fugir delas. Vamos ao Rick, que teve ali o seu arco deixado em suspenso no episódio anterior. O Rick, ele avança no plano de ficar de frente ali com o algoz do seu pai, né? O homem que acredita ter matado o pai que ele nunca conheceu, com base em algo que ele ouviu da mãe aos 10 anos de idade, e ele despeja tudo que o atormenta desde então, diz que o sujeito arruinou a sua vida, uma verdadeira sessão de terapia ao extremo, né? O Kundin, vivido pelo ótimo Scott Glenn, parece um senhor que carrega os seus próprios demônios também, mas que vive no automático. E aí, quando o Rick vai para as vias de fato, ele não consegue. O Rick não mata, seja por falta de coragem ou por misericórdia. O episódio sugere um pouquinho das duas coisas. Ao sair, ele comenta com o Frank, com certa pena, inclusive, que o homem parecia velho, fraco, patético, como se falasse de uma figura quase paterna. Ou seja, ele viu o pai dele no homem, mas também viu a si. É como se o Rick estivesse com medo do próprio futuro. O próprio futuro dele é aquele cara é um assassino. O Rick tá muito claro que ele é também um assassino, contratado, seja o que for, que tá tentando sair dessa, né? É por isso que a Chelsea insiste tanto em dizer: eu preciso salvar essa alma. Porque ela é toda espiritual, então ela quer tirar o Rick daquele epicentro do caos que ele vive, que ele viveu, ou seja o que for. Eu utilizo muito o filme O Assassino. Assista esse filme O Assassino que você vai entender perfeitamente por que eu cravo que o Rick é um desses caras aí que vivem ou viveram pra matar uma pessoa, etc. E aí quando ele tá de frente daquela pessoa que é pra ele matar a favor dele,
Ele evita o confronto. Porque evitar o confronto seria então uma forma de evitar se encarar. E também aceitar que o seu futuro pode ser aquele, onde ele vive refugiado num local, né, de tantas pessoas que ele já matou, quer que seja, e que essas pessoas não lhe venham cobrar um preço no futuro. Tu entendeu como o Rick, na verdade, está de frente para o próprio futuro, para si mesmo? Voltamos à sua luta interna, que mais uma vez não está no ringue. O problema dele nunca foi com o pai, o problema dele sempre foi com ele mesmo. A ausência paterna criou um vazio que o faz lutar consigo mesmo desde sempre. Confrontar o velho, no fundo, é confrontar a si, é olhar para um espelho. E por isso, ele apenas empurra, mas não elimina. Enquanto os atletas trocam socos no ringue, o Rick encara o seu passado. E o monge, o Luan Portera, diz, segundo as escrituras budistas, violência, agressão, raiva, todas vêm da mesma fonte, o medo. É uma frase pronta para ser vendida, é verdade? Típica de um líder de procedência duvidosa, mas o medo realmente move todos os personagens, inclusive moveu o Rick a ter medo de se perder para si mesmo. Foi assim com o Rick e foi assim também com outros núcleos que a gente viu nesse episódio. Piper segue forçando a conexão com aquele lugar, tanto que incentiva o irmão Lachlan a comer aquele jantar estranho, né? E todos sem poder falar, só nos gestos. Uma cena muito bem escrita, uma piada muito bem feita. Ele disfarça o gosto ruim e também, ao mesmo tempo, disfarça que definitivamente aquele não é um lugar para eles, como a mãe falou. A mãe já deixou claro. Ainda assim, o desejo de Piper de vencer essa luta contra a sua família é tão grande que ela se força a acreditar, que ela se força a aceitar aquilo, a ponto de até o irmão começar a enxergar aquilo como uma fuga possível da mesma coisa. As goteiras no teto são um sinal claríssimo de que algo está errado, que algo tira o sono, o conforto, os privilégios deles. Concordem ou não com o monge, não é esse o ponto. A verdade é que aquele local parece feito para deslocar os dois das suas certezas. A questão é, eles sabem do que estão ou estarão dispostos a abrir mão? Piper abraçou uma verdade que escolheu para si, enquanto Locke segue incomodado por não saber qual é a sua verdade. Quem não sabe sua verdade agarra qualquer uma e é isso que o vemos fazer aqui. Ele tem flashes da noite intensa e nada religiosa com Chloe e com o irmão, mas tenta se afastar dessa nova persona. Não quero me entregar à minha sombra, diz aí o Locke, né? Piper não entende bem, mas se incomoda com a conversa. O sarcasmo da cena é brutal. Olha só o Mike White, como escreve. Uma irmã, uma cama e ele falando de desejos. Dias antes, ele vivia exatamente isso com o irmão, só que nas vezes de fato. Falando no irmão, a lembrança perturbadora da noite anterior parece ter deixado o Saxon, assim, totalmente lúcido, né? Não necessariamente lúcido, beleza, mas talvez mais pragmático. Agora que o seu ego levou um tombo, ele começa a encarar a realidade um pouco mais de frente. Ele repara no comportamento estranho do pai e ao perguntar se há algo errado na empresa onde ele é herdeiro direto, ele faz uma leitura precisa do próprio medo. Sempre serei visto como o filho de Timothy Ratcliffe. E tudo bem, desde que as coisas estejam dando certo. Não tenho hobbies, não tenho nada. Se eu não for um sucesso, serei nada. Essa fala vem de algo que o pai falou já em episódios anteriores, quando comentava sobre os seus antecessores. O pai falava sobre essa necessidade dele ser bem sucedido, dele ter sucesso. Saxon antes, ele só queria parecer ser, agora revela de onde vem esse sentimento. De uma vida onde tudo gira em torno de parecer alguma coisa. Porque sucesso muitas vezes é só aparência, sucesso muitas vezes, na maioria delas, não é fato. Sucesso é venda. Tanto que o pai, afundado em vergonha, mente ao dizer que tá tudo bem. Não, tá tudo bem, só bebi um pouco. Mais tarde, ao se aproximar de Chelsea numa festa, Saxon comenta: esses caras devem saber que só tem namoradas gatas porque são ricos. Ela responde com a habitual sinceridade: esse é o seu futuro, cara. O problema de Saxon é achar que só existe o agora. Mas ainda bem que Chelsea está ali para dizer as verdades e ele talvez venha começando a entender perfeitamente isso, né? Que esse mundinho de aparências dele, quando realmente entra as suas vontades, cai por terra facilmente. Mas por mais centrada que pareça, Chelsea também se engana ao achar que a sua relação com Rick é saudável, ou seja, também existe uma luta interna acontecendo na personagem mais zen de todas. Quando nos conhecemos, ele me contou sua história e isso me tocou. Quero salvá-lo com uma batalha de yin e yang. Ou seja, ela também está no ringue. E como toda luta, mesmo que entre pessoas preparadas, danos existem.
né? Um lutador, por melhor que seja, etc., ele também leva socos, ele também sai sangrando. Ou seja, Rick, nessa luta que ela tenta resolver, machuca ela, mesmo que ela saiba o que está fazendo, mas machuca. Por isso que ela começa a sucumbir ao papinho do sexo. E uma coisa que ela não percebe dentro da toda a sinceridade que ela tem, mas também dentro da ingenuidade que ela carrega, é que Yin e Yang são necessários enquanto opostos. Ou seja, essa disputa que ela tem com o Rick nunca vai virar convergência. Se virar convergência, ou seja, se o Rick se resolver, ela não existe mais pro Rick e vice-versa. A reação de Saxon diante da proposta da Chloe, que é transarem na frente do marido, né, mostra o quanto ele acha aquilo bizarro. Chelsea apenas se diverte com a situação, mas será que, se fosse um dia antes, Saxon não teria topado só pra não perder a chance de um sexo casual? Eu não sou esse tipo de cara, ele disse. É a mesma coisa que ele diz quando recusava drogas e pouco depois estava usando para provar um ponto, né? Para manter aquela aparência diante daquelas mulheres. Se a intenção da Tailândia era fazer as pessoas mudarem, tá funcionando. Repito isso, falei acho que há 2 episódios. Tá funcionando. Ao recusar a proposta de Chloe e acompanhar Chelsea até o chalé, pela primeira vez a gente vê sinceridade na voz aí desse sujeito abjeto que até então era o sexo e continua sendo, né? Quando ele diz que ele quer se conectar com a espiritualidade assim como ela consegue. Ou quer se conectar com ela espiritualmente. Pode ser lábia, mas eu vejo aquela frase com tanta sinceridade que pelo menos é uma lábia sincera. Dias atrás, ele teve o carnal e o resultado não foi dos melhores. Agora ele quer exatamente o que a irmã acredita desejar, que é uma vida menos material, né? A irmã, no caso, a Piper. E algo que a Chelsea havia vendido, por isso que ele se interessa agora pela Chelsea, não necessariamente pela Chloe como era inicialmente. Piper vive uma vida material querendo abandoná-la. Saxon viveu e agora busca o que Chelsea vendeu tão bem, que é a sua conexão espiritual e etérea com Rick. Ou seja, o material que ele teve, aquele sexo lá, trouxe uma relação dele com o irmão, coisa que ele não quer ter. Ele quer ter agora alguma coisa mais sincera. Ele está tão sincero que até a Chelsea quase cede, né? Quando o vê meditando ali por vontade própria, interessado nos assuntos, etc. Quando parece surgir um clima real entre os dois, é ela quem recua, atirando livros nele para que ele aprenda a ler sobre a técnica, né? E cortando aquele momento como um todo. Ou seja, a tal plenitude espiritual de Chelsea também está passando por uma luta. As questões que ela sente por Rick também está passando, né, por questões internas, por transformação, etc. A Tailândia tá transformando todo mundo. Que é simbólica a cena onde ela joga os livros dele. Aqueles produtos, daquela realidade, daquele monge, daquilo tudo, sendo jogados para entrar ali de qualquer maneira na cabeça daquela pessoa. A família Ratcliffe tem o hábito de buscar refúgio em forças superiores do jeito que melhor sirva aos próprios interesses. Acontece também com a mãe Vitória, que diz que tá rezando pela Piper para que ela seja infeliz. Isso mesmo. Ela usa a religião como uma arma, assim como o pai usou em alguns sonhos. Talvez Jesus consiga salvá-la daqueles budistas, ela diz. Maravilhosa frase. Timothy também passa por uma transformação após o contato ali com o monge, o Luan Portera, mas absorve a mensagem da pior maneira, né? Quando você tá desesperado, a mensagem entra sempre do pior jeito. Se antes ele já havia cogitado matar a esposa, agora tem visões matando também o filho. A vida material da família gira em torno dele, é isso que tá acontecendo aqui. E ele percebe que todos ao seu redor precisam disso porque eles não conversam. Se eles conversassem, ele veria que pelo menos 2 dos filhos já estão tentando se distanciar desse material que ele tanto tem. Mas como toda boa família perfeita, eles não conversam, eles não se tratam com sinceridade, não se conectam de verdade, nem mesmo quando largam os smartphones. Então eliminar quem convive com eles sob o pretexto de que a morte é como uma volta para casa, parece a saída mais fácil, mais óbvia. Sendo que os próprios filhos, repito, já estão encontrando outros caminhos. Olha só o sexo querendo, né, se relacionar espiritualmente com a pessoa. Tem uma diferença nessa cena. Se antes o Tim imaginou o que fez com a mulher e guardou a arma nessa cena, melhor dizendo, ele vai atrás da arma, né? O Tim parece disposto dessa vez a ir além. Ao contrário de antes, quando imaginou a cena e guardou, né, aquele objeto, ele busca aquilo. A câmera se afasta antes dos créditos finais e deixa lá no ar aquela ideia de que ele talvez terá que realmente seguir o caminho mais difícil ou o caminho mais absurdo possível para colocar suas soluções ali no trilho, para colocar suas soluções por acontecer. Aí a gente vai ver no futuro. Vamos agora para a relação que também está baseada na total falta de sinceridade, que é o trio de amigas, que se esconde, ou se escondia, né,
por detrás de todo o desejo de permanecer com aquela amizade unida, mesmo com cada uma carregando uma demanda própria. Jacqueline queria ser a estrela que sempre foi, Kate se contentava como sendo a coadjuvante, mas pra ela a vida dela já estava tudo muito bem resolvida, e Laurie não. Laurie, ela tentava ser diferente das duas, mas algo a atraía para aquilo, como se ela não tivesse a opção de ser diferente diante dos caminhos que ela escolheu para a vida. No fim, provou que não era tanto assim também, né? Será que essa aventura vai mostrar que o caminho da liberdade que ela tanto busca e que tantas vezes a coloca em enrascadas, né? Como aconteceu nesse episódio, é mesmo o melhor? Eu digo isso porque Laurie escolheu ser diferente, pelo que consta, pelo pouco de histórico que a gente tem, escolheu ser diferente daquelas duas. Foi a única que foi lá trabalhar arduamente, se dedicar para uma empresa e depois foi demitida. Se ela tivesse, talvez, seguido o caminho das outras duas, teria vivido essa vida mais fácil, de privilégios, sabe? De meias verdades, de opiniões absurdas como da Kate, etc. Mas estaria no mesmo canto que está agora com elas. Entendeu o ponto? Então a Laurie, todo o tempo, na sua demanda pessoal dessa viagem, digamos assim, tá tentando provar que é, sim, bem diferente das outras duas. Tanto que joga na cara ali, né? Depois de ter jogado na sua cara, a Jacqueline, mais precisamente, todas as suas frustrações, ela joga na cara das duas, como quem diz, eu não sou vocês. A Kate é engraçada, ela deixa claro pra Jacqueline que tava defendendo, ó, tô do seu lado, pra mostrar que elas estão bem mais alinhadas do que a Laurie. Mas o que acontece, né, quando a Laurie ataca as duas na mesa, numa briga tão intensa quanto a que está ocorrendo lá no ringue, é que ela cai numa grande enrascada e a vida dela tem que ser, mais uma vez, difícil. Se ela tivesse só voltado pro quarto e dormido, tava tudo bem. Mas assim como na metáfora da vida dela, das escolhas dela, ela escolheu ir trabalhar, né, como se fosse um negócio absurdo, mas enfim. Ela escolheu ir trabalhar para um escritório, quer que seja, para uma empresa, e depois se meteu numa grande enrascada, porque foi demitida, pelo que consta, e não da melhor forma. Foi o que aconteceu nessa noite, né? Você é vaidosa e egoísta, disse pra Jacqueline, quase aplicando ali um nocaute. E aí, ferida do orgulho, decide curtir a noite sozinha e vai pra cama com o amigo do Valentim lá. Prazer momentâneo? Sim, prazer momentâneo. Mas também é uma tentativa de equilibrar o jogo, né? Fazer o que a amiga fez. Só que quando tudo parecia positivo, ela é surpreendida por uma tentativa de golpe financeiro. Aí ela precisa fugir pela janela e termina isolada numa rua escura. Ou seja, o que ela temia que acontecesse, né, quando ela se distanciou das amigas, aconteceu. Novamente. Só que aqui, obviamente, de um ponto de vista mais alegórico. Será que depois da tempestade essa experiência vai arruinar de vez a amizade das três? Ou vai ajudar a Laurie a decidir se vale mesmo a pena viver sozinho ou com suas amigas, ainda que elas não sejam grandes companhias? The White Lotus adora inverter percepções. Se essa relação já foi ao fundo do poço, faz sentido imaginar que ela só pode daí ressurgir. Então eu apostaria, não sei nem porquê, mas eu apostaria que as três vão continuar unidas, apesar das falsidades. Falando em reviravoltas, Belinda tem nas mãos ali a proposta que sempre quis. Mas a troco de quê, né? Greg lhe oferece $100 mil em troca do silêncio sobre Tanya. Ela enfrenta um dilema moral. Sabe o quanto o dinheiro pode mudar a sua vida, mas se a ideia era usá-lo para construir a sua empresa, o seu filho Zion, ele não hesita e diz assim, aceita, tira aí um ano de folga. Ele lembra que, no episódio anterior, ela mesma disse isso para ele. Pegue o dinheiro, depois você pensa na mulher. Belinda já deixou muito claro, ela quer sucesso. Ela tem princípios, é verdade, mas ela quer sucesso. Pra que vingar Tanya, que a abandonou, que a tirou desse seu caminho de sucesso? Resolveria o quê? É esse o dilema que tá na cabeça dela. Entre os desdobramentos deixados pro episódio final, um deles promete ser, assim, crucial. Algo que deve acontecer com Gaitok, que descobre que Valentim e seus amigos são os responsáveis pelo roubo da joalheria, está prestes a acontecer. E eu estou apreensivo com o que vai acontecer com esse moço, porque Gaitok, mano, tu é do bem, mano, tu não é assassino, não. Parênteses, tá? Mook também é meio regida pela ideia de sucesso, né? Como Belinda e outros que foram atropelados pela gentrificação, ela fala, é bom ter sucesso moral, mas para viver nesse mundo é preciso ser forte. Achei que você fosse mais ambicioso, ela diz. Isso em tom de crítica. E isso com certeza será gatilho para a decisão do Gaitok daqui para frente. Eu espero que não seja esse lance de instinto assassino, mas que ele aceite que dá para ele viver de boa. Não precisa ele ir pro ringue da luta. Ele pode viver em paz e deixar que aqueles que se lasquem. Então, fica aí essa questão final e vamos que vamos pro último capítulo da temporada. Um episódio final que tem muito a resolver, mas The White Lotus só precisa de uma boa catarse e uma confusão bem construída para amarrar todos os pontos. A gente já viu isso acontecer na segunda temporada. Amarrar todos os pontos ou desamarrar de vez. Porque quem disse que The White Lotus quer vir para resolver? Não quer. Ela quer vir
é para entreter. Esse é o ponto. O uso do Muay Thai como metáfora eu acho que foi excelente, tá? Mas no geral o episódio não se destaca tanto assim dessa temporada, né? Assim como o quinto, eu acho que ele parece mais um grande apêndice. Fez a história andar? Fez a história andar. Mas repetiu muitos assuntos que eu mesmo já tô até um pouco cansado de comentar. Vamos ver o que acontece no final, o que acontece no 8º episódio para tirar uma conclusão da temporada como um todo. Até lá, se inscreva no canal, deixa um like e a gente se vê. Forte abraço e tchau!